Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Estamos hoje aqui para gravar mais um vídeo. O tema de hoje é processo não corrige comportamento, ele corrige somente a parte técnica. O objetivo desse vídeo é explicar a diferença entre correção do processo, a parte técnica, e a correção de comportamento, destacando o papel da liderança. Processo não corrige comportamento, corrige técnica. Essa afirmação faz bastante sentido quando analisamos a relação entre processos e pessoas dentro de uma empresa. Processos bem definidos e estruturados são essenciais para garantir eficiência, qualidade e padronização, mas eles não mudam diretamente o comportamento das pessoas. Veja bem isso, ele não muda o comportamento das pessoas. O que muda o comportamento das pessoas nós vamos ver nesse vídeo aqui. Os processos fornecem diretrizes, métodos e meios para executar tarefas corretamente, ou seja, com uma origem técnica. Comportamento está ligado à cultura, mindset, à motivação de cada um, né? Pode ser moldados por uma liderança, treinados e influência do ambiente em que trabalham. Então, ou seja, esse comportamento ele pode ser moldado, ele pode ser melhorado por uma boa liderança, por treinamentos e por influência do ambiente de trabalho da empresa. Isso tudo pesa no comportamento da pessoa. Se um colaborador tiver um comportamento inadequado, como falta de comprometimento, resistência à mudança, um processo não vai resolver esse comportamento, pessoal. Então, é necessário um trabalho de gestão de pessoas, comunicação eficaz e um reforço contínuo sobre os valores da empresa. Não adianta você querer colocar um processo de goela abaixo numa pessoa, tá certo? Se ela realmente não estiver aceitando aquilo de bom grado, ela pode concordar contigo na tua frente, balança a cabeça, mas dentro ela está dizendo que não vai fazer. Ela vai encontrar vários argumentos para não fazer, que não deu tempo, ela não vai priorizar, ela vai encontrar maneiras de te cansar até tu tomar alguma atitude ou desistir do processo. Se o problema for de origem técnica, como um erro de montagem, um processo bem estruturado, a prova de bobeiras, né? São processos à prova de bobeiras. São aqueles processos que não tem como você errar, né? Um grande exemplo são os nossos computadores, nossos celulares, que você não consegue ligar, introduzir um cabo USB num HDMI. Você não consegue colocar a fonte numa porta HDMI. Então, ou seja, ali não tem como você errar, ela não vai ter encaixe. Então, pode assim corrigir e evitar esse erro ocorra novamente. Então, quando você vê também esse termo, a prova de bobeira, você, na tecnologia, tem bastante exemplos. Mas também, se a gente raciocinar nos nossos processos, tem muita coisa que pode ser feita, né? Como você tirar do ambiente, da mesa de trabalho, um material que não é para usar agora, ou que ela já usou e teve alguma sobra. Então, são exemplos bobos que fazem toda a diferença. O foco da correção deve ser na causa e não no efeito. Então, muitos problemas acontecem na empresa, acontecem, não era para acontecer, mas acontece, e normalmente o foco é no efeito e não na causa. E a correção tem que ser na causa. Não é que você não tem que conter o efeito, você vai conter o efeito, mas imediatamente tem que fazer uma análise para corrigir a causa. Analisando o fluxo e valor da empresa, o que é o fluxo e valor? São processos que agregam valor ao produto, certo? Esses são processos como o setor de montagem, o setor de transporte, ele está agregando valor, ele pode ser reduzido com o tempo de atravessamento, como o tempo de atravessamento de cada processo, estoque em processo, etc. Isso fica evidente. Os pilares técnicos organizam o fluxo e valor, reduz o tempo de atravessamento, estoque em processo, mas são os pilares gerenciais que garantem o engajamento e a disciplina na aplicação dos métodos junto à equipe. Então aqui, esse pilar gerencial é muito importante, né? O gestor ter esse conhecimento de como
engajar as pessoas, né, de como ela manter a disciplina sem ter que a empresa virar um quartel. Vamos entrar mais nesse assunto, nesse vídeo. A fonte desse contexto tem parte na nossa experiência, né, como consultoria, de implantar, elaborar processos e pesquisa em várias fontes. O que significa essa afirmação? Processo não corrige comportamento, corrige técnica. Processos bem definidos reduzem erros técnicos e melhoram a eficiência. Comportamento está ligado a fatores humanos, como engajamento, disciplina, cultura, organização, gestão, etc. Um processo pode eliminar falhas técnicas, mas não garante que as pessoas sigam o procedimento corretamente. Exemplo, a fábrica automatiza um processo de montagem para reduzir erros, após horas de treinamento e documentação dos processos. Então ela monta o processo, treina o pessoal. No entanto, os operadores resistem às mudanças. Elas burlam o novo fluxo e continuam usando métodos antigos. O problema não está na técnica, mas no comportamento das pessoas. Esse é um ponto. Processo não corrige comportamento, corrige técnica. Comparando as causas de falhas técnicas, né, de processo e falhas humanas de comportamento. Temos aqui esse gráficozinho aqui, que na coluna vertical aqui é o percentual de ocorrências. As barras azul são problemas técnicos. E os vermelhos aqui são problemas de comportamento, né? Quando existe falha de padronização, normalmente o problema maior é na parte técnica do processo, que não tem padronização. Quando eu entro na má comunicação, a barra vermelha, né, ela já passa da barra técnica, ou seja, a má comunicação ela tem muito a ver com o comportamento. A resistência à mudança, né, a parte técnica tem um percentual baixo de ocorrência, mas o percentual do comportamento é altíssimo. Você vê a diferença entre a barra azul e a barra vermelha. Né? Um erro técnico é problema técnico, tá certo? Tem que ser corrigido, tem que ser criado um sistema à prova de bobeira. E na parte de falta de treinamento, a barra maior na parte de comportamento. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia, né? Da comparação entre problemas técnicos e comportamentos. Então, padronização é técnico, comunicação é comportamental, resistência à mudança é comportamental, erro técnico é processo e falta de treinamento é comportamento. Né? Então aqui para a nossa reflexão, se o operador não segue um padrão, o problema pode ser dele, se um só. Se vários operadores não seguem o problema é do gestor. Então, repetindo, se um operador não segue um padrão, o problema pode ser desse operador. Se vários operadores não seguem, o problema é do gestor. Então, ou seja, isso aqui já testei isso aqui em várias situações e essa frase para nós dessa consultoria industrial, ela tem um significado muito grande. A importância dos processos. Como processos bem definidos melhoram a eficiência? A padronização e a estruturação de processos reduzem falhas técnicas e aumentam a produtividade. O que é um processo bem estruturado? Possui instruções claras e documentadas. Define entrada, saída e padrões de qualidade. Facilita treinamento e integração de novos colaboradores. Minimiza variações e erros operacionais. Benefício de um processo bem definido, bem estruturado. Ele reduz desperdício, né? Que é um dos princípios do Lean Manufacturing, da manufatura Lean. Maior previsibilidade de produção, tá certo? Facilitação de auditorias e melhoria contínua. Redução de dependência de pessoas-chave. Um exemplo prático. Antes, uma linha de produção, onde cada operador usa um método diferente para montar um produto, né? Ou seja, uma operação, gerando retrabalho. Depois, né, a implementação de um padrão operacional pode reduzir o tempo médio de montagem em 20%, além da melhoria de qualidade, redução de trabalho, né? Aqui também temos aqui a redução de
de retrabalho, né? Principalmente retrabalho dentro dos processos, ou seja, o processo não chegou até o fim, mas durante as etapas acontece muito reprocesso, né? Comparação de produtividade antes e depois da padronização dos processos. Aqui eu tenho um percentual na coluna vertical de produtividade antes da padronização, são essas barras cinzas, e depois da padronização são essas barras verdes. Não? Então aqui tem um exemplo de várias equipes, onde o resultado, quando você padroniza, sempre é maior quando você tem a padronização. Comportamento versus técnica. Como identificar a origem do problema? O problema técnico é corrigido pelo processo. Variação dos resultados devido à falta de padronização. Então, se você tem um acompanhamento de resultados, um controle, você vai identificar se o problema é técnico, né, ou de comportamento. Quando ele é técnico, você percebe pela avaliação dos resultados, devido à falta de padronização, problema de qualidade, erros frequentes no mesmo ponto do fluxo de trabalho, dificuldade de replicação do sucesso entre as equipes. Problema de comportamento, corrigido por liderança. Resistência à mudança, mesmo com processos claros. Né? Então, o processo está bem claro, está bem definido, está definido qual é o objetivo, o que é que nós temos a alcançar, mas existe a resistência à mudança. Falta de comprometimento e engajamento, desalinhamento com a cultura da empresa. Exemplo prático. Em uma linha de produção, 2 operadores usam tempos diferentes para a mesma tarefa. Caso 1, a diferença é causada pela falta de um padrão, claro problema técnico. Caso 2, a diferença ocorre porque um dos operadores existe a mudança e não segue o processo, ou seja, é um problema comportamental. A gente encontra muito nas empresas pessoas que não aceitam, às vezes até ameaçam pedir as contas, sair da empresa, abandonar o trabalho se tiver de trabalhar de outra forma. Isso é o quê? É uma falta de um gerenciamento, né? Desde quando a pessoa entrou no trabalho, de ter esclarecido para a pessoa, né? Como é que é o trabalho, como é que ela vai ter que fazer. Então, muitas vezes a pessoa está na empresa e impõe isso já depois de um certo tempo. E aí fica aquela coisa, eu vou mexer com a pessoa, não vou, eu tenho outra pessoa para substituir, né? O mercado tem outra pessoa, aí começa as dúvidas. O papel da liderança, como gestores deve agir. O que um bom líder deve fazer? Criar processos que eliminem erros técnicos. Agora, para você criar processos que eliminem erros técnicos, pessoal, você tem que estar dentro do processo, você tem que conhecer o processo. Você tem que estar no Gemba, né? O Gemba é onde as ações acontecem. Se você não estiver dentro do processo, você não tem como gestor de encontrar soluções, de propor soluções. Né? Se você trabalha só com o que cada um vem na sua sala dizer, a razão, e você não vai no físico, provavelmente a sugestão que você vai dar, ela não é suficiente. Desenvolver a equipe para garantir a adesão às mudanças, identificar e corrigir comportamentos, né? Isso é o que um bom líder deve fazer. Como corrigir comportamentos sem depender apenas de processos. Definir expectativas claras, né? Então, o que é esperado de cada colaborador. Você deixar claro para a pessoa o que é que eu espero dela. Fornecer treinamento e feedback contínuo. Como desenvolver a equipe para seguir processos corretamente. Reforçar comportamentos positivos, como reconhecer e valorizar quem faz certo. Então, definir expectativas, fornecer treinamento, feedback, reforçar comportamento positivo e liderar pelo exemplo. O gestor também segue os processos. Então, de repente, o gestor é o primeiro que não segue, né? Que dá um jeitinho, ele queima processo, ele até autoriza queimar processo. Exemplo prático, o gestor A implanta um novo processo, mas não acompanha a equipe na execução do Gemba. Resultado, baixa adesão. Qual o resultado? O novo processo não encaixa e vamos encontrar muita resistência. Então,
Ou seja, se o gestor não acompanha, não estiver dentro, né, acompanhando, analisando o comportamento, identificando os problemas técnicos, não vai haver mudança. Não adianta você contratar uma consultoria, né, e deixar a consultoria que ela faça todo esse trabalho para dar certo. Senão vai dar o resultado perene. O consultor pode até conseguir naquele momento ali, depois que ele sai da empresa, nada mais vai acontecer. Então é muito importante, tá certo, que a sua equipe ela esteja disponível, disposta a testar as novas ideias que estão surgindo no mercado, não só através de consultoria, mas através dos benchmarks com outras empresas, né, com mudanças que a gente sabe que está acontecendo em outras empresas e por aí vai. Gestor B treina a equipe, explica o motivo das mudanças e acompanha a implementação do Gemma. Qual é o resultado? Equipe engajada e processo seguido corretamente. Vejam bem aqui a diferença do gestor A e do gestor B, né? Quando ele está engajado e quando ele não está engajado. Ele fica só na salinha dele, perguntando se deu certo, se não deu, onde é que deu errado, e não vai lá no meio do processo. Então, ou seja, o gestor que passa 90%, 70%, 80% do tempo dele dentro de uma sala, um gestor industrial, ele não, com certeza, ele não está tendo conhecimento de exatamente tudo que acontece. Né? Porque tudo que vai, as notícias vão chegar com o filtro de outras pessoas, de acordo com o que outras pessoas estão vendo. É diferente da gente ir lá e ver no físico. Exemplo prático. O gestor A implanta um novo processo, mas não acompanha a equipe na execução do game, ou seja, resultado, baixa adesão. O gestor B treina a equipe, explica o motivo das mudanças e acompanha a implementação do game, resultado. Equipe engajada e processo seguido corretamente. Eu tenho uma alta adesão. Casos reais e boas práticas. Exemplos práticos. Caso 1, implementação de um novo processo sem gestão comportamental. O que vai acontecer? Empresa X implementa um novo sistema de controle de produção. O processo está correto, mas os funcionários continuam preenchendo relatórios manualmente com informações erradas. Resultado, baixa adesão e falha na coleta dos dados. Lição aprendida, sem mudança de comportamento, o processo por si só não gera melhorias. Casos reais, né, de boas práticas. Caso 2, mudança de cultura aliada à padronização dos processos. A empresa Y reformula seu processo de montagem e investe em treinamentos. Olha a diferença. Além de padronizar técnicas, trabalha na cultura e responsabilidade e disciplina. Resultado, adoção total do novo processo e aumento de produtividade em até 30%. Esse percentual aqui, pessoal, é real. É real quando existe uma mudança de cultura aliada à padronização dos processos. E a mudança de cultura depende dos gestores. Né? Então, muitas empresas hoje estão trabalhando, sofrendo com a eficiência muito baixa, em função de não ter uma cultura aliada à padronização e não ter uma gestão que está dentro dos processos. Então, tem coisas erradas há meses, anos e não são corrigidas. Lição aprendida, processo e comportamento precisam evoluir junto, pessoal. Se não andar os dois de mão dada, não vamos ter o resultado. Não vai haver aumento de produtividade. Conclusão e ação. Aplicação prática para os gestores. Principais aprendizados. Processam e corrigem falhas técnicas, mas não comportamentos. Comportamento desalinhado que pode comprometer a eficácia dos processos. Observe bem, comportamento desalinhado vai comprometer a eficácia dos processos. Gestores devem atuar nos dois aspectos para garantir resultados sustentáveis. Ou seja, eu tenho que alinhar os processos e para poder manter a eficácia dos processos. Passos práticos para gestores do PDCA. Né? O primeiro deles é diagnosticar se o problema é técnico ou comportamental. Né? Eu já expliquei nesse vídeo como é que se identifica se o problema é técnico ou comportamental. Criar processos que eliminem falhas e padronizem o trabalho. Trabalhar a cultura da equipe para garantir adesão e engajamento. Acompanhar, ajustar e dar feedback constante.
Reflexão final: processos garantem eficiência, mas são as pessoas que fazem a diferença, viu? Preste bem atenção nisso. São as pessoas que fazem a diferença. Você pode até copiar o processo de outra empresa e não dar o resultado na sua empresa. Por quê? Porque você não trouxe a equipe de lá, você não trouxe o gestor de lá, a liderança de lá. Então, só copiar processo não vai dar o resultado. Lembre-se bem disso. Pessoas fazem a diferença. A liderança eficaz sabe equilibrar ambos, né? Ela sabe equilibrar o processo, né? A eficácia do processo e o comportamento das pessoas. Temos aqui um gráfico, né, de evolução com e sem mudança cultural. Então, as linhas vermelhas são sem mudança cultural e a linha verde com mudança cultural. Então aqui a diferença do percentual de desempenho, né? Na barra horizontal eu tenho aqui os anos, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, né? E você vê que com o passar do tempo, quando existe uma mudança cultural, a diferença do desempenho é muito grande, pessoal. Olha aqui a diferença aqui, ó. Isso aqui, pessoal, são dados reais de pesquisas, de estudos, tanto do nosso trabalho em empresas como trabalhos de outros colegas que a gente andou pesquisando, andou analisando, andou verificando os resultados. Aqui está a linha do tempo mostrando a evolução do desempenho ao longo dos anos, comparando equipes que adotaram mudanças culturais e de processo, ou seja, tanto trabalharam a mudança cultural como a mudança de processo. Ou seja, se eu trabalho somente a mudança de processo, o resultado não é suficiente, como aqueles que não fizeram mudanças significativas. Nós da SA Consultoria somos uma consultoria que estamos há mais de 20 anos no mercado, temos bastante experiência no setor têxtil de confecção, além de realizarmos trabalho também em outras áreas e outros tipos de empresa. Somos especializados em manufatura Lean, compromisso com a melhoria contínua de redução de desperdício. O que fazemos? Implementação da filosofia Lean, implementação de ferramentas de gestão para o auxílio de planejamento e programação e controle, diagnóstico de processo, redução de desperdício, treinamentos em company, né, para as equipes, na parte de PPCP, na parte de tempos e métodos, controle de qualidade, etc. Soluções personalizadas para aumentar a produtividade na sua empresa, ou seja, nós não temos um combo fechado, a gente monta de acordo com a necessidade da sua empresa, da carência da sua empresa, auxiliamos na gestão industrial, na parte técnica e na parte humana. Não nos responsabilizamos pela gestão da empresa, nós auxiliamos os gestores, desde que eles tenham, né, que eles se sintam essa necessidade. Benefício: qual é o benefício normalmente alcançado no nosso trabalho? É redução de custos de retrabalho, aumento de produtividade, melhor aproveitamento de recursos, prazo de entrega reduzido e melhora a qualidade. Se você tem a necessidade de melhorar o resultado da sua empresa, entre em contato nos telefones abaixo, né, para uma reunião sem compromisso, para melhor conhecer nosso trabalho. Aqui tem o telefone do Sérgio Amorim, da Magna Moto. Você também pode pegar mais informações sobre o nosso trabalho, sobre a nossa capacidade técnica no Instagram. Você pode também no site, nosso site. Você pode pegar também nesse canal do YouTube, onde esse vídeo vai estar disponível, e outros mais já estão disponíveis, né? E se você gostou desse vídeo, se você tem interesse em melhorar, dá um like aí, dá um like no nosso vídeo, divulga esse vídeo com mais pessoas, se inscreve no canal, para que cada dia esse canal fique mais forte e a gente consiga chegar a mais pessoas, né? Nosso interesse não é só comercial, é interesse também de ajudar as pessoas a se desenvolver, as empresas a crescer. Bom, pessoal, até o próximo vídeo.